tenho dentro da minha empresa para fazer esse impairment. E o outro seria o valor em uso, né, o valor presente dos fluxos de caixa descontados, né, e aí de uma unidade geradora de caixa. Então, quando você faz esse impairment, muitas vezes, para tomar essa decisão, as pessoas fazem uma projeção dela e trazem a valor presente. Por quê? Porque a decisão de fazer o impairment ou não, ela, além de ser uma decisão que é onerosa para a empresa, né, porque gasta tempo, precisa de laudo, muitas vezes o auditor exige um laudo de um terceiro, de um independente, para validar aquela informação do impairment, para validar o número. É, Geralmente são substâncias grandes, né? Os valores são muito altos relacionados ao impairment, então sempre fica uma discussão do que vai ser feito o impairment, o que tem atrelado a isso. Porque quando você olha a UGC, você tem ali, se for uma empresa, você não tem só o ativo imobilizado, não tem só as linhas de transmissões no exemplo que a gente estava utilizando. Você tem estoque, às vezes, estoque de cabo, estoques de outros itens. Você tem imposto, tem muito serviço que tem incentivado, então você tem imposto a recuperar, então você também vai baixar esse imposto a recuperar. Então, tudo que está no seu balanço, ele acaba sendo alvo também dessa questão do impairment, e isso te gera um custo. Além de te gerar um custo, te gera um estresse para a empresa, porque acaba envolvendo muita gente, o departamento de contabilidade, se for um departamento separado, contabilidade e impostos, você tem que trabalhar em sinergia nesses dois departamentos, então acaba sendo uma questão bem complicada para você gerenciar e fazer o impairment em si. Então, por isso que é sempre importante você identificar o que é a sua UGC, o que tem junto dessa UGC. Ah, não, é só o ativo? Ok, é só o ativo, então eu só tenho o ativo mais a depreciação. Não, não é o ativo, é uma empresa. Então, eu tenho todo o balanço da empresa, ou não é uma empresa, é um segmento dentro da empresa. Então, são essas nuances que você tem que ir identificando até chegar na sua UGC e aí sim proceder o impairment dessa unidade geradora de caixa. Então, assim, quando a gente fala do impairment, você tem que olhar para o futuro, você nunca olha naquele momento estático, você está sempre olhando para o futuro, e para fazer esse impairment, você tem alguns indicadores do que pode estar acontecendo com essa sua redução a esse valor que você vai recuperar ao longo do tempo. Então, tem alteração em legislação, pode ser uma, criação de um novo imposto, que você acha que o seu negócio tinha uma margem já apertada, criando esse novo imposto, essa sua margem, ela vai ficar negativa, então é um indicativo forte que você está numa situação de insolvência daquela UGC, né? Alteração na maneira de uso, ou na expectativa de uso do ativo. Como eu trabalhei muitos anos em energia, a gente tem o relógio de condomínio, o relógio de casa, ele era de um jeito. À medida que a tecnologia vem sendo desenvolvida, esse relógio ele vai passando para outros casos. Então, é a empresa que trabalha basicamente com esse relógio, às vezes fica com um estoque muito grande lá, e se ela só vende aquilo, provavelmente ela vai ter que reconhecer um impairment desses ativos ali que ela tem, porque já caiu em desuso, tecnologicamente falando, ele já não é mais um ativo atrativo. São relacionados basicamente a ativos de indústria, né, que a gente tem essa expectativa de uso, porque muda muito rápido, então eles ficam obsoletos muito rápido. Então, você, além de você ter essa expectativa de uso do ativo reduzida drasticamente, você tem um desenvolvimento tecnológico muito mais rápido na outra ponta. Então, isso é um outro caso de que seu ativo, seu item, sua empresa está ficando obsoleta, e aí com essa obsolescência você tem o indicativo do impairment. Declínio significativo de valor de mercado, às vezes pode acontecer, a sua empresa valia X e hoje ela vale Y menos 2, então isso é um indicativo. A gente olha muito isso para empresas que têm valor em bolsa, né? Então, assim, as empresas que têm ações negociadas em bolsa são as que estão sempre olhando para o valor de mercado dela. E aí, óbvio, nenhuma dessas análises aqui ela é feita isoladamente, né? Geralmente são mais de um indicador que você tem para chegar à conclusão de que você precisa fazer esse impairment. Então, assim, declínio de valor de mercado, ó, a empresa tinha lá no passado aquelas empresas com videogame, né, Tectoy. A Tectoy teve um declínio muito grande da tecnologia dela, era basicamente Kodak. Kodak era uma, foi perdendo valor de mercado por conta de um desenvolvimento tecnológico, que eram as câmeras digitais. Então, acabou caindo em desuso o filme, e aí ela foi caindo
cada vez diminuindo mais o seu valor de mercado, cada vez se tornando mais obsoleta, e aí provavelmente antes de fazer a insolvência dela foi feito o impairment de algumas áreas, é sempre esse o primeiro passo, né? Tentar fazer o impairment da área que está gerando perda para a empresa e tentar salvar a parte boa da empresa, então essa é uma. E, claro, performance econômica. Às vezes você tem uma empresa altamente alavancada, taxa de juros, taxa de retorno do investimento, isso tudo vai aumentando, caindo exponencialmente, e você acaba também tendo outro indicativo de que você precisa fazer o seu impairment na empresa ou na sua UGC. E aí depois de você ter esses indicadores, você se depara com esse fluxozinho mais ou menos aqui. Quando testar? Por que eu preciso testar? Ativos não financeiros em geral, então está ali, realizar o teste. Ativo intangível com vida útil, indefinida e ágil. Ativo não financeiro geral, você tem que realizar o teste. Então, assim, você com os indicadores e olhando essa questão dos ativos, você vai fazendo um fluxo de caixa que você vai enxergar que você precisa fazer o seu teste de impairment. Então, assim, tem algumas questões sensíveis e outras questões um pouco mais técnicas, né? Quando você vai mais para a visão técnica do negócio. Então, assim, quando você testar, é isso. Basicamente, os dois grupos são ativos não financeiros em geral, ativo imobilizado, ativo intangível com vida útil indefinida ou ágil. Então, tudo isso você acaba caindo na mesma regrinha, né? Deles serem um ativo não financeiro, e aí você acaba realizando o teste. Então, é bem mais relacionado à sua ideia do que seria esse ativo é, intangível, com vida útil definida, o que é o ágil, o que é esse imobilizado, porque os ativos financeiros eles estão cobertos por uma outra norma, e aí é o IFRS 9, ele tem uma outra norma lá onde é feita, a maioria deles é testado por fair value, então entra numa outra discussão, numa outra norma que não está abarcada por essa questão do impairment. E aí, quando a gente tem um impairment, quando é que a gente identifica que efetivamente a gente tem um impairment? A gente tem um impairment quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável, né? Então, se eu tenho o valor contábil maior do que o valor recuperável, eu tenho o teste de impairment para fazer. E aí eu tenho duas opções para fazer isso. Eu tenho que comparar com o valor justo líquido e com o valor em uso. Então, e aí a norma permite que você utilize o maior desses dois. Então, entre o valor recuperável e entre o valor justo líquido e o valor em uso, você usa o maior entre os dois. Então, assim, novamente, é uma prerrogativa da norma, você tem que olhar o que a norma, qual é o melhor. Geralmente as empresas fazem os dois, né, o valor em uso e o valor justo líquido, e tentam fazer essa comparação. Tem gente, vai perguntando, tem gente que faz um só? Tem gente que opta por fazer um só. E aí ela está desconsiderando, por exemplo, se ela pegar, vou fazer só com base no meu valor justo líquido. Mas se o valor em uso for maior, ela teria, na verdade, fazer um valor de impairment menor. Então, ela estaria desconsiderando, né, um pouco do número ali para o valor contábil, valor recuperável. Já ocorreu casos de que um era maior e que o outro não. Então, você acaba ficando ali bem no limiar entre o valor contábil e aí acaba sendo imaterial, né, para fins de auditoria, quando a gente fala do teste de impairment, até para fins financeiros do negócio acaba sendo imaterial, e aí você acaba não necessitando fazer o teste de impairment. Então, assim, é uma norma que tem bastante particularidade. Acho que a gente conseguiria passar um belo dia falando só sobre impairment, né? A gente vai tentar passar sobre dar uma geral sobre o que é o impairment, o que a gente tem de mais sensível na norma, o que pode atrapalhar um pouco o nosso conhecimento, tentando trazer alguns exemplos práticos para visualizar todo mundo na cabeça ali como é que funciona essa questão. Então, assim, basicamente os slides que eu tinha eram esses, era muito mais para a gente trazer aqui um bate-papo, né, sobre os impairments, os 20 minutos acho que dos slides aqui, eles
satisfatórios para dar uma geral sobre o que seria o impairment, e aí a gente entrar realmente numa parte de um bate-papo, das dúvidas, o que a gente tem em relação a isso. Então, eu queria ouvir de vocês quais são as expectativas, o que vocês têm aí de dúvida em relação a isso. Estou à disposição para a gente bater um papo aí nesse tempo que a gente tem. Rubem, está mudo. Ô Anderson, o pessoal tem muita confusão quando o tema é unidade gerador de caixa. Geradora de caixa. Entendeu? Assim, como que você especificamente assim define, por exemplo, vamos supor, uma loja, uma rede de lojas talvez coloque loja A, loja B, loja C, né? Como é que normalmente você vê as empresas assim escolhendo qual critério que elas usam para isso? Geralmente as empresas utilizam segmento. Então, geralmente o que elas Hum, fazem é segmento, até para fugir um pouco dessa questão do impairment. Então, novamente, uma empresa de energia que tem o segmento de distribuição, transmissão e geração, ela define isso segmentado. Tem uma nota, a maioria das empresas hoje de capital aberto, ela é obrigada a divulgar uma nota chamada de informações por segmento, e ali estão todos os segmentos que a empresa opera. Então, geralmente, a empresa utiliza segmentação para definir o que é o GC dela. No caso de loja, se é uma loja que atende, pegar lojas americanas, vamos falar, lojas americanas é uma loja multidepartamento, né? Então provavelmente todas as lojas dela são um segmento e a parte da B2W, a antiga B2W, que é a parte online, é um outro segmento. Agora, empresas que trabalham com lojas em segmentos diferentes, ou uma loja, um grupo, digamos assim, que tenha uma loja parecida com o Boticário, uma loja parecida com telefonia, provavelmente essas duas lojas são UGCs separadas. Ela analisa o negócio dela de acordo com essas UGCs. O mais comum é isso, segmento de negócio. Mas tem empresas que utilizam ativos. Então, eu tenho um ativo que ele produz lápis e eu tenho outro ativo que produz borracha. Então, assim, esse ativo, independente do meu business seja material escolar, esse ativo ele é minha UGC, porque ele me produz um valor só dele. Então, eu consigo identificar facilmente para ele como a minha menor unidade indivisível de geração de caixa, né? Que é isso que a norma diz, né? Qual é a sua menor unidade ou grupo identificável? Onde é que você não consegue mais dividir a sua operação é a sua UGC. Então, isso é o básico. Para facilitar, assim, em termos gerais, é isso. Até onde você consegue dividir o seu negócio é a sua UGC. Após disso, é tudo agrupado. entendi. Mais alguém, gente? Alguma pergunta aí? Aproveita o mestre aí, ó. Porque eu tenho várias. Se deixar, é uma metralhadora de pergunta aqui, ó. Não, pode fazer. A gente Ó, vai tirando essas dúvidas e a gente vai trocando uma ideia para todo mundo sair daqui com uma ideia clara do que é o impairment, de como fazer o básico. então vamos lá. O negócio é o seguinte: nós temos o valor em uso e o valor justo. Vamos falar do valor em uso. O valor em uso é como é que você faz a projeção? Você faz como se fosse um valuation e antes do imposto de renda que você faz, como é que é feito na prática isso daí? Antes. Então, ele é a estimativa de fluxo de caixa futuro, do que eu espero obter com o ativo. Então, eu faço essa expectativa de fluxo de caixa futuro dele, posso trazer ali, utilizar. Tem gente que utiliza a taxa de desconto, tem gente que não utiliza a taxa de desconto, então é uma questão, às vezes, sensível, né, para você fazer esse impairment, porque o impairment, na verdade, ele é undiscounted, né? Você não pode descontar para fazer o impairment. Mas você utilizando a taxa de desconto, você consegue fazer uma projeção mais fidedigna daquilo no futuro, né? Então você pode hoje estar perdendo, mas daqui a 20 anos o negócio ser rentável por algum motivo que você tem na sua projeção ali. Então ele é basicamente estimativa de fluxo de caixa futuro. É o valor dinheiro no tempo, livre de taxa de juros, livre de taxa de risco. Então ele está ali pura e simplesmente bruto, né? O valor em uso desse ativo seria um valor bruto. Mas tem algumas outras coisas, algumas
Poderiam considerar falta de liquidez? Também poderia considerar uma parte quando chegar para calcular essa questão do valor em uso, para definir esse valor em uso. Então, é basicamente o uso do dinheiro no tempo, né? Qual o valor desse dinheiro no tempo. Então, o valor em uso, ele é basicamente isso, fluxo de caixa futuro enxergando a realidade de hoje. Aí a taxa de desconto, a aplicação dela ou não, vai muito da sensibilidade que você tem sobre o negócio e de como você faz esse valuation do seu business. Oi, Lauria. Seja bem-vindo. Opa, tudo bom? Pois Boa é, noite. um negócio, Anderson, que você falou aí é difícil, né? É difícil. Porque, porque o que que acontece? Como é que precifica o risco na projeção desse caixa futuro? Exato. Tem empresas que acho que a grande parte sensível é você precificar o risco, né? E aí tem gente que, digamos, tem empresas internacionais que podem utilizar alguma coisa como risco Brasil, taxa de risco Brasil ali. Então, se você, a empresa, quando tem uma matriz, geralmente ela está preocupada com o nosso risco Brasil aqui, né? Então, ela acaba imputando isso em cima ali da sua taxa. Tem gente que utiliza para fazer essa avaliação o WOC. Ela pega o WOC e aí olha ali no WOC o que a gente tem e faz essa avaliação, é futuro. Mas, por exemplo, no segmento onde eu estou, que é um segmento que alumínio, né? Embora eu não produza alumínio, faça alumínio, que é commodity, você tem um risco elevado do preço dessa commodity, né? Então, barril de petróleo, tem o risco do barril de petróleo no futuro, demanda. Então, assim, isso é uma sensibilidade que vai variar de negócio para negócio, de acordo com o que você enxerga do business. Vamos falar, a gente pode olhar no Brasil, a gente sabe que Brasil é um lugar hoje um pouco mais complicado, porque a gente tem uma incerteza muito grande política, né, no futuro. A gente passou de um impeachment, a gente está discutindo uma outra crise alta agora, e isso tudo, quando você olha um investidor estrangeiro, isso eleva um pouco o risco Brasil que ele tem, né, de colocar esse investimento aqui, e isso eleva, às vezes, o seu risco de retorno do negócio. Então, você tinha uma projeção de que seu retorno ia ser de 10% ao ano, e ele caiu para 3, 4% ao ano por conta desse risco, você já tem um identificador ali de que provavelmente você pode ter um indicativo de impairment. O seu valor de mercado tende a cair com esse risco no futuro. Então, essa é uma metodologia que a gente tem que olhar. Muitas empresas que trabalham, quando a gente fala de UGC ou quando a gente fala de moeda funcional, né, a gente tem muita empresa no Brasil que são braços de multinacionais e operam setor de commodities, novamente, operam basicamente dolarizadas, você tem o risco do dólar ainda, então você faz a projeção. E aí você vai olhar um Bloomberg ou vai pegar o relatório Focus, a projeção dele no máximo são 5 anos. E ali da frente você joga um risco de business, quando você olha para fazer um impairment, você olha um cenário de 10, 15 anos, porque você tem que estar muito confiante ou muito certo, né? Confiante não seria bem a palavra, mas muito certo de que você vai fazer o impairment e que você está jogando indiretamente uma parte do seu negócio fora. Você está tirando uma parte que você entende hoje que é nociva ao seu balanço, que está prejudicando a sua operação da empresa e falando assim, olha, esse segmento que eu tenho aqui, eu estou desistindo dele. Eu estou fazendo o impairment dele porque eu estou desistindo desse segmento. E aí você vai fazer a sua provisão, vai dar aquela bela pancada no seu resultado no ano, no momento zero, né? Vou falar, se eu fizesse hoje, em julho, em 21, eu provavelmente ia ter um prejuízo grande, porque o impairment geralmente é um montante relevante, só que você está olhando para o futuro, porque em 22 o seu balanço vai estar limpo, em 23 o seu balanço vai estar limpo, você não está com a torneira aberta jogando dinheiro fora, né? Então, basicamente essa é a questão relacionada ao risco Brasil. Ou risco, taxa de risco, taxa de investimento, o tema mais sensível no impairment é sempre quando a gente fala dessas questões abstratas, né? Porque quando você vê um novo entrante, vamos pegar se a gente fosse uma empresa de táxi, então eu vi entrando o Uber, eu provavelmente vou olhar assim, olha, e aí, o meu negócio é rentável no futuro? Qual é o risco que esse novo entrante está trazendo para mim? Como é que ele opera? Tudo isso. Então,
é bem difícil quando a gente fala dessa taxa de risco. Nenhum negócio é livre de risco, todo negócio tem risco. A definição do impairment é saber qual é o seu risco, quais são os seus riscos implícitos, né? Porque muito risco está implícito. Desenvolvimento tecnológico, está ali, está na cara. Você está vendo, olha, eu estou criando, acabei com o meu celular aqui, hoje é uma rede 5G, o celular que opera na rede 2G, daqui a uns anos não tem funcionalidade nenhuma. Você não consegue fazer metade das coisas que você faz. Então, isso é um risco tecnológico. Ele está ali, ele é real. Agora, um risco de taxa de juros, um risco de taxa de retorno, ou um risco tributário, que é um outro risco que a gente tem muito no Brasil. Se eu sou uma empresa que meu negócio gira em torno da recuperação de créditos fiscais, tem muita empresa que tem isso, que pega benefícios, Sudene, Sudan, empresas que estão no norte, nordeste, e ela gira em torno desses benefícios tributários. E amanhã ou depois muda o governo, ou já começou uma discussão de que ele vai tirar isso, é algo sensível, é algo que você tem no radar. Digamos que você seja uma holding estrangeira, que você investe no Brasil por conta do dividendo, porque dividendo no Brasil hoje não é tributário. E aí no futuro você vê, ó, o Bolsonaro já sinalizou, vamos tributar, o Guedes, vamos tributar dividendos. E aí você passar a enxergar que o ganho que você vai ter desse dividendo não suporta mais manter a sua operação no Brasil e ainda remunerar o seu acionista, isso é um indicativo de que você pode fazer um impairment também. Então, assim, tem várias nuances ali que a gente só vai perceber mesmo no dia a dia da operação. Como eu falei, os indicadores eles são macros, ok? São os básicos, estão até na norma, se a gente olhar, a gente enxerga até os macros, mas não é o macro que impacta o impairment, né? É o micro, é o do dia a dia da operação ali. O que eu estou perdendo no meu dia a dia, né? Legal. Agora, tributariamente, você não cai numa indeterminação que, de repente, pode estar sujeita a ser questionada? Por que você usou assim para calcular? Por que você não usou assado? A gente sabe que, enfim, tem muita coisa que tem algumas técnicas Sim, que deveriam ser seguidas, mas na hora seguidas. que o cara põe aquele chapéu de Chapéu ali, né? autoridade, eu sou autoridade e tal, Sim. aí nem sempre a questão técnica é a que é mais É, valorizada, é a que é mais infelizmente, valorizada, né? infelizmente. Sim, isso é verdade. Então, nem sempre é a questão que a gente olha muito. No passado, era muito comum empresas que compravam outras utilizarem de um mecanismo chamado incorporação reversa. Então, ela comprava e muitas vezes ela fazia essa incorporação reversa para pegar o benefício do ágio, né? E aí, tributariamente, ela pegava uma empresa que está em cima, que se você olhasse gastou dinheiro, ela pegava, jogava essa empresa para baixo e incorporava esse ágio reversamente. E aí as autoridades observaram isso, né? Porque falou, cara, você já era uma empresa, Você está criando uma outra empresa aqui apenas como um veículo de investimento, está fazendo com que essas duas empresas não tenham objetivo nenhum, né? Então a empresa é toda a sua UGC, para você pegar um benefício aqui que você nem deveria ter gerado e que ali amanhã ou depois, se você vê que está dando prejuízo, você ainda vai fazer o impairment dela. Então aí o fisco olhou e falou, cara, não, isso aí é uma manobra financeira para você pegar aqui um benefício que eu não deveria estar te dando. Então, sim, a gente sabe, o Brasil é o país que mais gasta hora para fazer um resultado tributário, né, para olhar todas as nossas nuances tributárias. A gente tem imposto de renda, a gente tem ICMS, a gente tem PIS/COFINS, a gente tem ISS, dependendo das empresas, né? Tem tudo com alíquota, diferencial de alíquota em um lugar e outro. Então, a gente sempre está sujeito ao fisco. Então, assim, quando a gente fala do valor ali, é por isso que tem a questão dos dois maiores, né? O valor em uso ou o valor justo líquido das despesas de venda, né? Então você já é um valor ali, já é uma área cinzenta, porque você vai ser questionado, por que você está usando esse? A norma te permite usar o maior, mas o que você colocou para garantir que seu valor em uso é maior do que o seu valor líquido de venda? Porque na teoria hoje é, é, é geralmente o contrário, né? Porque você está ali, o valor em uso já tem depreciação, e o valor líquido de venda, dependendo da indústria, ele já está lá embaixo, né? Então, o cara fica meio nessa, ó, pô, teu valor em uso, por que que ele é tão descolado do teu valor líquido de venda? Por que que você está tão longe disso? Então, ainda tem essa discussão ali, por isso que
muitas empresas, quando fazem um teste de impairment, elas recorrem a um consultor, a Apsis, ou uma Big Four, ou uma Big Six, tanto faz, ou uma empresa especializada no nicho que ela está ocupando ali, justamente para evitar esses questionamentos, né? Para evitar que alguém chegue lá e fale assim, olha, você fez isso aí internamente e internamente não vale para mim, não tem embasamento, por mais que você tenha um especialista ali que consiga fazer. Então, muita empresa pega ou o consultor para fazer o laudo na hora de fazer o impairment, e mais ainda quando ele identifica que o cenário mudou e que ele vai reverter aquilo. E aí que ele volta com o cara, fala, olha, eu fiz esse impairment na época, porque aí você tem que calcular a depreciação, tem empresa que tinha imposto a recuperar, você jogou fora, vai trazer de volta para o fisco, e aí esse é um caso muito claro de que você vai ser questionado para o fisco. Digamos que você tinha lá ICMS, você tinha uma redução por ser incentivado de ICMS e todo ano, depois que você fez esse impairment do seu segmento, você jogava o seu IMS fora. O governo te deu esse benefício, mas como a sua operação não existia mais, você foi jogando ele fora. Aí hoje mudou o seu cenário macroeconômico e você fala assim, opa, eu vou reverter o impairment. Eu vou reverter o impairment, mas aquele imposto que eu estava jogando fora todo ano, eu vou reconhecer no meu balanço e o governo vai ter que me pagar. E aí o governo vai vir em cima, falar, não, não é assim, né? Da onde surgiu esse crédito todo que você está dizendo que você tinha aí? Por que você tem esse crédito todo? E aí entra até numa discussão dele. Não, eu vou acabar com o teu incentivo, porque o governo hoje, na maioria dos estados, ele é um governo que não tem caixa para pagar, por isso que ele te remunera como abatendo do imposto que você vai dar para ele, né? Para sair no 0 a 0. Mas ele está contando com aquilo normalmente. À medida que você vem e traz 5, 6 anos de imposto que ele já dava como fora, que ninguém ia recuperar aquilo, e fala assim, olha, tá vendo? Lembra aqui? Aqueles 6, 10, 60 milhões que eu jogava fora todo ano, agora você me deve ele, com base nisso aqui. E aí entra na discussão, vai pegar a nota fiscal, vai olhar, vai ficar te perguntando por que você fez, vai questionar o porquê de você ter feito o impairment há 5, 10 anos atrás. Então, tudo isso tem que estar bem documentado. Por isso que a gente fala que, geralmente, é uma norma contábil que pode ser utilizada, mas que não para em pé sozinha. Você precisa ter sempre algum externo ali validando aquela tua informação, seja um auditor, empresas que são auditadas, óbvio, já tem o auditor externo ali que vai olhar o impairment e vai validar, então é mais fácil, mas empresas que geralmente não são auditadas pedem a ajuda de um consultor ou alguém, um perito, alguém que entenda para fazer esse levantamento. Tá mudo, Rubio. Desculpa. Mais alguma pergunta aí para o Anderson? Eu tenho várias. Eu estou deixando vocês passarem na minha frente aí. Ô Anderson, no caso de impairment, de empresas, por exemplo, de commodities, né, que tem muita oscilação, né, de preço. O que você acha disso? Você acha que as empresas deveriam fazer ou deveriam fazer o tratamento assim, gente, olha, do mesmo jeito que o meu preço agora está baixo, amanhã está alto, então não precisa fazer. O que você pensa disso? Geralmente é isso. É o cenário que a empresa ela não toma commodity para fazer o impairment dela. Dificilmente ela faz com base nisso, né? Porque o barril de petróleo hoje vale 60, amanhã vale 200. Alumina, ano passado estava valendo alumínio, ano passado estava valendo 900, hoje vale 2.500. Então, assim, o pessoal olha mais ou menos a divisão inteira, né? Enquanto ele não consegue ficar preso só aquilo. Eu vou trazer um exemplo prático. A gente tem o nosso segmento, tem refinaria e tem fundição. Então, são dois segmentos diferentes. E aí, se você olhar só o preço, não é viável, porque você tem outras coisas junto, tem contrato de energia, tem fornecedor, tem matéria-prima, tem um monte de coisa que você olha para fazer esse impairment, e geralmente o que a gente fala quando é commodity é sempre tentar olhar um cenário de longo prazo, né? Pegar essa sua projeção e colocar ela o mais longe possível. E aí o que a gente olha, vamos falar petróleo, ela vai olhar ali
é a área de extração. Mineração vai olhar a área dela lá de mineração, o platô onde ela vai tirar aquele subsídio, né? Aquele item que vai sair a commodity, no caso. Então, assim, tentar, nessas empresas, muitas vezes, algumas fazem essa segmentação por campo de exploração. Ó, esse meu campo aqui é isso, para ela tentar. E se ela fizesse por campo de exploração, provavelmente algum campo poderia ter um indicativo de impairment. Então, o que ela faz? Ela olha o segmento como um todo, petróleo. Estou olhando o segmento inteiro, porque eu ganho lastro, né, para não precisar fazer o meu impairment. E aí não entra, óbvio, entra a questão de valor de mercado da empresa. A gente viu, a Petrobras perdeu muito valor de mercado, mas é uma multinacional, né? Uma gigante. Na projeção de fluxo futuro dela, ela voltava aos eixos. Então, tudo isso E empresas, que a gente fala assim, empresas operam em um segmento só, dificilmente ela vai fazer esse impairment, porque é um segmento só dela. Então, ela vai tentar sempre esticar ao máximo essa projeção dela. Claro, essas empresas com commodity, vamos falar assim, a maioria das commodities, elas operam num negócio que tem vida útil definida, né? Que o campo de mineração você não é eterno. O petróleo também não vai sair dali eternamente. Então, se você tem apenas um campo de petróleo e você hoje está vendo que seus custos vão ser maiores e você não vai conseguir acompanhar isso com esse seu campo, provavelmente você vai fazer o impairment. Agora, se você tem 10, 15, você vai tratar tudo isso junto, porque um vai compensar o outro, né? Então, à medida que você não vai fazer o impairment, vai exaurir ele, né? Vai fazer a exaustão dele até o final e acabou a conversa nessa situação. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho crédito aí com você, Anderson? Tem, claro. Então, eu vou fazer mais uma. É o seguinte, fala um pouquinho sobre o valor justo agora, pensando no impairment, né? Como é que você realiza, faz? O que a gente vê geralmente quando a gente fala do valor justo, geralmente tem um preço, né, no mercado ali que você acompanha para fazer essa questão da empresa. Então, assim, quando a gente está falando de valor justo, a melhor variação seria realmente o preço se você fosse vender a empresa. Então, assim, esse é o melhor indicativo que você tem de valor justo daquele seu negócio. Quanto te pagam por ela no mercado. Assim, melhor indicativo que esse é difícil, né? Assim, ele é preto no branco. Tem outras coisas que você pode chegar no valor justo? Tem outros indicativos que eu posso fazer o valor justo. Eu posso ajustar isso a alguns custos adicionais ou não, mas o melhor valor justo seria esse, ó. Eu tenho um contrato, a minha empresa A tem um contrato já de compra, venda e compra firme com a empresa B. A empresa B vai comprar o meu negócio por X milhões. Ele é o meu valor justo hoje. E aí cabe a empresa que vai ser vendida, ou os diretores, a administração ali, entender se aquele valor justo é ok para ela, ou se ele vai, olha, esse é o meu valor justo, então eu consigo recuperar o meu negócio, eu vou fazer o impairment com base nesse valor justo, nessa proposta firme de compra que eu tenho aqui, e tentar recuperar o negócio no longo prazo. Porque acontece isso também, né? Como a gente fala, mercado é negociação. Então, assim, o valor justo às vezes não é o melhor valor, não é o valor mais correto que alguém está disposto a pagar pelo seu negócio, porque o comprador sempre quer puxar para baixo, é o normal em todo tipo de negociação. O comprador sempre vai tentar enxergar custos adicionais que ele vai colocar no seu negócio. Em contrapartida, você vai tentar tirar esses custos adicionais, vai falar, não, isso aqui não entra no meu negócio, então isso não faz parte do meu valor justo. Então, o melhor questão para o valor justo é isso. Mas se for um ativo, se você não tiver um comprador, mas for um ativo negociado em um mercado ativo, algo que tem preço definido, esse é o valor justo do seu ativo. Uma máquina, a máquina ela tem um valor já dela, ou uma commodity, um item que tem de commodity, ele tem preço ativo, negociado diariamente. Você entra no LME, no caso do alumínio, né, fora, tem as bolsas lá de negociação de commodity, ouro. Então, tudo isso é o seu valor justo ali, né? Você já tem um mercado ativo para o negócio, ou você tem uma proposta de compra, né? Ali no caso, uma pré-proposta, não seria uma proposta direto, né, nisso.
Então, esses seriam os melhores itens que você teria para definir o valor justo. Então, é identificar se o seu negócio opera no mercado ativo, atua no mercado ativo, com preços já definidos, esse é o seu valor justo, não tem discussão. A megawatt da energia. O megawatt da energia custa X. Então, eu vou multiplicar por quanto eu tenho de capacidade instalada desse megawatt, esse é o meu valor justo do meu business. Não tenho nada. Eu opero num mercado onde não é um mercado ativo. O que é o valor justo? O valor justo é quanto eu te ofereço. Digamos, vamos usar a Localiza. A Localiza tem carros. Então, como é que vai ser o valor justo? Provavelmente da Localiza, se eu fosse avaliar, eu avaliaria a empresa como um todo, junto com os ativos, os carros. Então, quanto é que eu estou disposto a pagar para os carros também, englobando a Localiza, a plataforma online, tudo isso, segmento, advertise, a marca. Tem empresas que, quando você faz, pode estar interessada só na sua marca, então ela pode querer comprar a tua marca, vai dar o valor, ela não está nem interessada no seu negócio, ela está interessada na sua marca. Então, tem tudo isso, são algumas avaliações que tem que ter em mente antes de falar do impairment, né? Então, seria como se fosse um balanço de determinação, no Seria como caso, se né? fosse um balanço de determinação. Quando você vai fazer lá, vou falar assim, a perícia, né? Você tem muito mais conhecimento do que eu, né? Você vai lá e faz o que é aquilo ali, avalia aquele negócio, né? Tenta identificar. Então, seria muito mais isso. Um balanço de determinação seria, porque aí ele vai descontar algumas coisas, vai chegar. No passado, muitos se utilizavam como valor justo o PL, né? Entendi que o valor justo da empresa era o PL dela, mas hoje em dia a gente já não pode olhar isso. Tem empresas que têm o que a gente chama de CTA, né, que é a taxa de conversão, porque tem muitas empresas que operam no mercado estrangeiro, então você pegar o PL, ela está basicamente poluída por isso. Tem empresas que têm reservas especiais, né, de incentivo, então você tira isso. Então, o uso do PL em si caiu em desuso ao longo dos anos, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo que esse não era o melhor item para fazer essa determinação. Beleza. Muito bom. Só porque o pessoal aí que às vezes não está por dentro da comunidade, valor justo é o valor que alguém está disposto a pagar por um Por um determinado determinado item do item. seu balanço ou da Isso, sua exatamente. empresa, o valor é valor em uso. Eu estou determinado a pagar. Você tem um segmento de fabricação de latas. Eu estou determinado a pagar pelo seu segmento de fabricação de lata 500 milhões. Aí você vai avaliar se vale 500 milhões ou não. Então, é uma outra discussão. Você pode entender, Uhum. olha, 500 milhões, mas na minha projeção futura aqui, eu faço 500 milhões em 10 anos. Vou fazer o impairment? Não, vou arriscar. Hoje eu estou perdendo, mas vou arriscar aí, vou tentar operar, vou tentar pegar um empréstimo, né? Vou aumentar a minha dívida, né? Tentar alavancar meu negócio aqui nesse momento, para aos poucos colocando a casa em ordem e fazer. Essa é a questão do impairment. Muitas empresas optam geralmente por esticar a corda o máximo que ela conseguir, dela enxergar que ela vai conseguir recuperar isso no futuro. Então, e a gente, quando fala de impairment, a gente está muito atrelado a uma outra palavrinha, né, um outro termo em inglês, né, são duas palavras, que a gente chama de going concern, né, princípio da continuidade, né. Então, o auditor olha muito isso, né, olha, seu negócio não tem continuidade, você não deveria fazer um impairment desse ativo ou desse item aqui. Então, geralmente um dos indicativos que você pode olhar, se você fosse fazer um investimento numa empresa, é olhar no balanço e ver como é que está essa questão de continuidade operacional da empresa, né? Você olhar como é que ela está operando ali, e isso pode ser um indicativo. Você olhando o balanço da empresa, se tiver no relatório do auditor um parágrafo de continuidade operacional, isso é um sinal de alerta para você ou para o investidor dizendo, olha, eu tenho um potencial indicativo de impairment aqui. Pode surgir, pode virar. A gente, olhando só a DF, você não vai conseguir saber, porque na DF não vem as projeções futuras da empresa, né? Ela não está mostrando o budget dela ali no long term, né? Então, mas ela te acende um sinal de alerta, te bota um amarelinho ali no seu sinal de que você pode ter um indicativo. E aí você olhando a DF como um todo, pode identificar outros itens. Se ela está operando em margem negativa, se ela tem algum passivo a descoberto. Então, tudo isso dá para fazer com base em alguns daqueles índices que a gente tem, né? Índice de liquidez, índice de capital circulante. Então, tudo isso a gente consegue ter algumas métricas para avaliar.
Acho que você respondeu uma questão aí interessante, que agora é quase que inviável se fazer o impairment considerando o valor justo, né? É, Porque é tão é muito difícil. diversificado, É tão diversificado. Muita gente não por usa, isso que né? faz o valor em uso mesmo. Por isso que o pessoal fala assim, cara, valor justo é o melhor. Não, o melhor é o valor em uso, o valor recuperável ali. Então, para você definir o valor recuperável, o melhor seria o valor em uso. Por quê? O valor em uso, você tem um monte de coisa que vai ali. Ok, valor justo, valor em uso, ambos são estimativas. E estimativas a gente sabe como é que funciona, né? Estimativa, ela Uhum. aceita tudo. A estimativa aceita de tudo ali na hora que você está fazendo. Então, ambos utilizam estimativa. Só que o valor em uso, e ele é mais pesado para o lado da empresa, né? Ele tende a puxar a balança um pouquinho melhor para a empresa. Porque é isso, o valor justo, você vai pegar o valor justo, é 500 milhões, menos esse custo de venda, então a balança fica um pouquinho desequilibrada, né, quando você faz essa avaliação. Então, o melhor mesmo, não diria o melhor, né, mas o mais comum é valor em uso. Beleza, muito bom, muito bom. Posso fazer Agora, uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? claro, claro, fica à vontade. No caso de uma empresa com um contrato com vencimento, é tipo uma concessão. Vamos Uhum. supor, falta 2 anos para acabar o contrato. Aí você vai considerar só os 2 anos de fluxo de caixa ou vai incluir aí o valor provável de renovação? Então, se você fosse olhar hoje, você deveria incluir só os 2 anos. Mas digamos que você já esteja num processo de renovação. Eu vou renovar aqui a minha concessão, eu não, já estou trabalhando para isso. Digamos que você esteja trabalhando com isso e fazendo essa projeção futura, você enxergue que o seu negócio vai continuar saudável. Então você vai esperar os 2 anos para fazer essa sua reavaliação. Porque a norma diz indicativos. Não, eu tenho esses indicativos aqui que meu fluxo de caixa vai cessar agora em 2024, vamos falar assim, em 2023, né? Vamos pegar que seja de 2021 mais 2 anos, vai cessar em 2023. Mas eu também já iniciei o meu processo de renovação e eu tenho expectativa de que eu vou recuperar isso. Então, eu acho que hoje o problema seria um problema muito mais de continuidade do que de impairment, né, nessa discussão. Então, porque você tem um cenário altamente possível de renovação da concessão e de que a coisa vai andar normalmente daqui a 2 anos. Então, quando você mostrar esse fluxo de caixa futuro, acho que ninguém vai vir questionar e falar, pô, você vai fazer um impairment. Não vou fazer um impairment agora para reverter daqui a 2 anos se eu ganhar a concessão de novo. Então, é isso que é o seu indicativo. Ao contrário, como tem também. Digamos que você venha deficitário, a Supervia. A Supervia é bem deficitária. Ela precisa que a tarifa dela chegue a R$ 7 para ela ser superavitária de novo. Ok, eu vou renovar a concessão, mas você vai renovar a concessão e vai conseguir os R$ 7 ou não? Ou R$ 7 é algo muito inviável do seu ponto de vista de concessão. Então, essa é a avaliação. Porque, como eu falei, é estimativa. A estimativa aceita tudo. Você pode botar lá no seu fluxo de futuro, no seu valuation, no seu modelo de valorização do negócio, de que você vai conseguir R$ 7 da tarifa. Mas é provável que você consiga isso, que você saia do atual patamar para os R$ 7? Não é provável que eu consiga isso. Então, para você justificar isso se for uma empresa de companhia aberta, para um auditor ou para um acionista mesmo, alguém que tem ali, uma empresa que tenha conselho, é muito mais difícil, entendeu? Então, assim, se você tiver eu vou renovar já daqui a minha concessão, já estou trabalhando para isso, né? Porque geralmente quando a gente fala de concessão, a gente começa os trâmites para renovação 2, 3 anos antes de encerrar, né? Então, você já tem ali, você já tem o seu modelo todo, justamente para fazer essa renovação, né? O seu modelo novo de precificação, o seu modelo novo de investimento, tudo isso já está no seu novo valuation. Então, ele é mais do que satisfatório para provar de que você não tem um indicativo de impairment. Óbvio, se o seu modelo de valuation for positivo. Se você no modelo estiver perdendo também, aí provavelmente vai ser feito
um impairment, desconsiderando que você tenha valor em uso, essas coisas todas assim. Muito bom. Tá respondido, Marco? Bom, gente, mais alguma coisa? Vamos lá. O pessoal é meio tímido, viu, Anderson? Acho que o único que... Eu tive que fazer a terapia aí para não ser tímido, mas o pessoal ainda tem que fazer também, para começar a perguntar. Eu confesso que eu sou dessas vezes também, tá? Quando eu participo desses eventos, eu também sou mais introspectivo, vamos falar assim. Mas eu acho que tem que tem aproveitar. que perguntar, Hoje, é bom aproveitar. Hoje você desmistificou, assim, para mim, o valor justo. Né? Não, eu acho que a gente, quando pensa muito disso, né, valor, que quando a gente fala de valor justo, essas coisas assim, o pessoal pensa muito em ativo financeiro, né? A gente vai discutir ativo financeiro, tem muito, tem a norma lá, então você tem um fair value dela lá já, e aí monetizado, né? Mas a gente também tem para itens não financeiros, né? Ativo imobilizado, estoque. Porque o que acontece? Didaticamente falando, o valor justo ele é ótimo, mas aí você acabou de mostrar uns aspectos práticos que para você usar o valor justo de uma frota grande, com diversificação de itens, não sei o quê, é muito complexo, cara, é muito trabalhoso. É trabalhoso, porque você vai ter que ficar ali atribuindo valor a tudo. Todos os itens ali, vai ter que tentar atribuir um valor. E é aquilo. Nem tudo tem um valor tão simples assim. Você tem uma frota, onde é que você vai pegar o valor? Vai olhar na tabela FIP? E a tabela FIP talvez não seja o melhor item que você tem ali, né? Porque ok, é uma tabela que tem ali, mas a tabela FIP geralmente ela é super avaliada, né? Ela está sempre para cima do que você vem e ela não leva em consideração outras coisas, como o estado do bem. Sim, Então, às sim. vezes você tem uma Às vezes o cara comprou que é muito comum, o cara tem uma frota de caminhões, né? E aí o cara coloca o baú no caminhão. E você vai achar na tabela FIP o valor do caminhão, beleza. Mas as melhorias, por exemplo, o cara põe um ar-condicionado, põe um monte de coisa assim. Né? Tudo isso faz parte do valor justo do ativo. Exatamente, é complicado. Né? É complicado. Então, assim, é muito mais fácil você olhar o valor em uso do que o valor justo. Sim. O valor justo nem sempre é o mais justo, né? Vamos falar assim. Exatamente. Desmistificou, porque do ponto de vista didático, porque às vezes você vai dar uma aula, não sei o que e tal, você fala do valor justo e tal, mas né, na prática é complicado na hora de se falar de impairment dele. Né? Porque ele tem que ser imparcial e independente, né? Para você tentar chegar ali. E nem sempre, e numa negociação, ambos os lados são parciais. Então, para você ter um independente, deveria a ser norma, um inclusive, fala, né? Você leva em consideração que eles vão puxar a sardinha para a brasa deles. Exato. Em outras palavras, obviamente. Claro, então, dificilmente, né? Você vai chegar numa situação de venda onde ela, além de ser válida, ela seja imparcial e independente quando você tem duas pessoas negociando ali, né? Duas empresas negociando ali. Então, é difícil, vai ser bem difícil. Só se você tiver um mercado ativo para aquele item. Aí você sabe, porque leva em consideração 300, 400 pessoas negociando o mesmo item, né? Então você tem uma margem ali. Mas tirando isso, é totalmente subjetivo, né? Cara, mas mesmo assim ainda uso tabela FIP, porque eu acho que ainda é a melhor, a mais... Não, ainda é algo que você consegue mensurar de alguma maneira. Então você ainda tem lá o item ali. Então, melhor do que estar na escuridão. Sim. Utilizar, no caso, a gente falando de frota, utilizar a tabela FIP, senão seria totalmente inferido um número ali. Então, eu acho que né, você fica resguardado aí na hora de... Fica resguardado. Se alguém perguntar, olha só, quem voltou aqui foi na tabela FIP, eu descontei o quê? Descontei depreciação, tá aí, é o valor dele. Exatamente, E às vezes um eventual ganho, né, alguma coisa assim, né, uma tributação. Perfeito. Lá, né? Ok. Gente, mais alguma coisinha aí, gente? Mais alguma... André, Lauri, eu sei que gosta de perguntar, pode falar. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, o Lauri, ele fez uma pergunta lá atrás, deixa eu só complementar, acho que essa questão das estimativas, só para concluir, assim, é fundamental, né, documentar as bases
né, das premissas que você está utilizando para fazer o impairment. Então, isso tem que estar sempre bem documentado do que é. E uma coisa que o pessoal faz, até no exemplo da concessão, é fazer teste de sensibilidade. Também é um outro item interessante para se fazer. Então, você faz o quê? Se meu preço aumentar 10%, ele vai a quanto? Quanto é que fica esse meu fluxo de caixa futuro aqui? Se meu preço cair 10%, quanto é que ele vai? Então, é sempre bom, além de documentar, eu acho que esse é o básico, né? Deixar bem documentado, fazer essas sensibilidades. Pô, quanto é que foi nos últimos anos? Quanto é que foi a variação de preço? 20%. Pô, então, se aumentar 20% ou cair 20%, como é que eu estou frente a esse meu fluxo de caixa aqui? Como é que eu estou frente à minha operação? Então, esse é uma coisa que é sempre interessante, é um exercício sempre interessante, né? É obrigado? Não, não é obrigado. Documentar é obrigado. Documentar você tem que deixar bem documentado lá. Mas fazer essa análise de sensibilidade não é obrigado, mas você pode fazer porque vai te dar uma melhor visão do negócio. Então, você não fica... E até para explicar, se eventualmente for uma empresa auditada, você fala, não, eu fiz aqui a análise de sensibilidade, então eu tenho aqui o meu basic case, né, que é o que o pessoal chama lá, o caso básico, eu tenho o meu pior cenário e o meu melhor cenário. Então, eu estou usando o caso base, mas eu fiz o meu dever de casa aqui para mais 2 cenários também. Então, é sempre importante fazer isso quando a gente fala de valor em uso, né? Entendi. Ô, gente, eu vou dispensar o Anderson, viu? Vocês estão perdendo tempo. Pergunta mais para ele aí, porque... Né, Anderson? Não, eu acho que é um tema que fica muito nessa questão da estimativa, né? Então, às vezes fica meio voando a questão em relação a esses Isso. todos os itens. O que é UGC, o que é valor recuperável, o que é valor em uso, o que é valor justo. Anderson, você consegue fazer uma crítica do método do impairment? Se você fosse criticar, se você tivesse o poder de extinguir a norma ou incrementá-la, o que você me diria? Olha, eu acho que a norma do impairment, por exemplo, se eu não posso fazer a reversão, eu acho que ela não deveria ser aplicada ao ágil, por exemplo. Eu acho que para o ágil ela deveria ter uma outra metodologia. Porque, embora que eu seja... é só para o ágil baseado em expectativa de rentabilidade futura, mas até essa expectativa de rentabilidade futura, ela modifica. Eu podia ter uma expectativa hoje, ela na frente eu ter outra. O negócio virou, descobriram alguma coisa muito interessante que eu não tinha olhado. Então, eu acho que essa seria uma coisa que eu tiraria. Eu acho que um outro ponto que a gente sempre deixa margem para discussão na norma do impairment é justamente essa questão de utilizar o maior entre o valor justo e o valor em uso. Então, assim, eu acho que ela deveria deixar claro, cara, não é utilizar o maior, é utilizar o valor em uso e pronto. Eu acho que eu não utilizaria o valor justo, porque eu acho que o valor justo entra em muita questão dessa imparcialidade que não tem na norma hoje, né? A norma hoje não tem como você definir uma imparcialidade no âmbito de negociação. E nem todo mundo vai trazer um terceiro para olhar essa questão do impairment, não. Você só vai ser questionado no futuro. Então, assim, eu acho que a norma do impairment, ela é muito baseada nessa questão de estimativa, do bom senso, do que é que você olha aqui, o que é o GC? O GC pode ser o segmento, o GC pode ser um ativo, o GC pode ser a empresa inteira, e isso acaba dificultando. Então, se ele deixasse claro o que é o GC, porque ele diz que a UGC é o que a administração usa para tomada de decisão, né? Se você falar com o auditor, qualquer auditor vai falar isso. O que você... Eu não sei o que é a minha UGC. E ele vai falar, o que você usa para tomada de decisão do seu negócio? Quando você tem que olhar lá para fazer suas vendas e os seus custos, como é que você trata isso? Então, a norma do impairment ela deixa numa área muito cinzenta, que às vezes você já deveria ter feito esse impairment há muito tempo e as pessoas vão empurrando, protelando isso, porque ela é sensível, ela está ligada a estimativas futuras. Então, assim, eu custo acreditar até que ela seja uma norma que vá se manter durante muitos anos. Eu acho que, com o passar do tempo, ela vai deixar de existir e a gente só vai falar de fair value, de valor justo. E aí a gente vai utilizar outras metodologias, taxa de juros, outras coisas, vai ser mais complicado, mas pelo menos vai ser preto no branco.
É o fair value. O que é o fair value? É o valor do barril, é o valor da commodity, é a taxa de juros. É porque eu percebo que existe uma tradução literal, né, da norma americana, né, e que é um mercado totalmente diferente do Totalmente nosso, diferente. Totalmente entendeu? diferente. Totalmente Então a gente diferente. aplica a norma aqui de maneira que tem uma cultura embutida por trás. Aí, quer dizer, eu fico pensando, você vai fazer o valor justo, então você tem que ter volumes enormes assim de avaliação, É, né? Aqui em termos de Brasil, né? Porque a palavra não tem fé pública, né? Assim, não adianta você exato. chegar e dizer, não, eu perguntei lá pro Lauria quanto que ele me pagava nesse celular, Esse que é o entendeu? Então ponto. aí eu preciso de um relatório. Esse que é o grande ponto. Eu acho que é essa questão do o preço percebido que seria recebido numa eventual negociação, né? Então a gente ainda fica nessas questões que não entram muito hoje em dia. Então, se você olhar e parar para avaliar que todos os ativos financeiros são a valor justo, né? Porque tem como você mensurar isso facilmente, talvez acaba com a norma do impairment, dos indicativos de impairment, porque até os indicativos podem ser manipuláveis, né? Vamos falar assim, e você traz tudo para valor justo. Pelo menos está sendo documentado. Eu não estou, olha, acabou, você não tem mais a prerrogativa de usar o valor em uso. Hoje, a partir de hoje, é só valor justo. E assim a gente vai conviver com ela. E eu acho que essa é uma das normas que a gente tem mais área cinzenta. E o IFRS, né, o IASB, no caso, né, ele vem mudando bastante as normas onde tem essas áreas cinzentas. Ele mudou há pouco tempo os CPCs 39, que era de ativo financeiro, instrumentos financeiros, e trouxe para o IFRS 9, que é mais claro. Agora só existe dois, então é fair value através do resultado ou fair value através de outros resultados abrangentes. Então, ele já encurtou, ele mudou o de receita, então ele trouxe agora o que é o IFRS 15. Olha, isso aqui é receita, é assim que você define a receita, com vários exemplos exaustivos na norma. Então, eu acho que ele está mudando agora a norma de seguro. 07 também de arrendamento, né? Lá O de leasing, IFRS 16, mudou também agora para o leasing. Acabou com o arrendamento, né? Acabou não totalmente, né? Mas ele desistiu lá, né? Do financeiro e né? Acabou. Então tudo aqui é financeiro agora para o IFRS, né? No modelo do Brasil é tudo financeiro. Então ele está trazendo mais clareza para algumas normas, justamente para fugir dessa questão dessas áreas cinzentas. Então eu acho que essa do impairment é uma que também, com o passar dos anos, vai ser olhada. Estão agora envoltos numa outra grande mudança, que é a de seguros, né? IFRS 17, então eles estão olhando essa. Então, eu acho que à medida que a gente vai evoluindo e à medida que o próprio pessoal lá do FASB, do US GAAP, está tentando se aproximar do IFRS, né? Porque hoje a gente tem uma bagunça, né? O US GAAP diz uma coisa, o IFRS diz outra. Então, eu acho que isso vai ser uma norma que, no futuro, ela vai acabar, ou ela vai passar por uma transformação muito grande para trazer clareza para todo mundo. Eu acho que hoje ela é uma norma confusa. É uma norma confusa. Anderson, Você leva anos para fazer impairment, pode não fazer ainda. posso fazer uma pergunta provocativa? Claro. Você acha que ainda não acabaram com isso para deixar meio que uma opção no meio do caminho, para que você não tenha só uma situação de manter ou de desativar, desmobilizar, desimmobilizar de vez um determinado ativo? Não, eu acho que sim. Eu acho que é justamente para isso, porque aí ele entende que você já está se penalizando jogando no resultado aquilo ali, mas ele não enxerga o outro lado, que eu posso estar empurrando com a barriga aquele impairment ali, ó, a vida toda. A gente tem casos de que eu conheço empresas que eu fiz auditoria no passado, que elas investiam, né, através de SPEs num mesmo negócio. Uma empresa reconheceu o impairment e a outra não reconheceu o impairment. Então, assim, é o mesmo ativo.
por que que eu estou reconhecendo impairment e o outro lá não está reconhecendo impairment? Empresas auditadas. Então, assim, o auditor validava que uma reconheceu impairment e na outra não reconhecia. Por quê? Porque a outra empresa fala, não, aquele item lá, não, vou utilizar no futuro. Não, mas vai utilizar quando no futuro? Não, aqui, ó, minha projeção, ó, vai dar dinheiro, ó, tá aqui. E aí o auditor fica ali, tranquilo, enquanto o outro auditor da outra parte fala assim, não, isso aí não vai voltar mais não, ó, olha aí, ó, até quanto tem que chegar o preço para você religar esse ativo. E aí as empresas ficaram nesse imbróglio durante anos, assim, 5, 10 anos discutindo isso. Então, assim, só que eu era auditor apenas de uma parte, né? Então, na parte do que a gente era auditor, eu falava, cara, não, aqui você vai fazer o impairment correspondente à sua participação no negócio. Ah, o outro não vai fazer o impairment. Eu falei, não, mas aí é um problema do outro. Ele lá é outro auditor, não sei o que ele falou para o auditor. Então, assim, tem muito disso. Uma administração conservadora, né? Ela vai optar por fazer o impairment. Uma outra mais agressiva vai falar, não, eu vou religar o ativo, eu vou vender o ativo, aqui, o meu fluxo de caixa, porque ele entra nessa seara, né? Eu vou vender. Quais são as opções que você tem? Vou vender o ativo, vou reutilizar o ativo, e o fluxo de caixa está muito bom. Então, assim, fica nessa discussão e é estimativa, baseada num monte de premissas. Se o cara documentar bem essas premissas, ninguém vai questionar exaustivamente, ele vai questionar as premissas macroeconômicas do negócio, mas não vai entrar no detalhe de, olha, o meu preço que hoje custa R$10, daqui a 15 anos vai custar 100. Olha como é que eu vou recuperar esse negócio. Então, assim, ninguém vai falar, porque, pô, com base em que tu vai tirar 100? Ah, tá com base nisso aqui, ó. Eu fiz aqui uma projeção de mercadológica. Então, tem muito subterfúgio para você ficar ali empurrando com a barriga o impairment, né? Ele não é. Por isso que eu acho que no futuro ela vai ter que passar por uma revisão muito grande para deixar mais claro essa questão. Porque no final do dia, você pode pegar empresas que estão aí, empresas que operavam bolsa, quem investe na bolsa acompanha. Então, tem empresa que opera na bolsa, que já está com continuidade do negócio, o valor de mercado dela só vem caindo, e mesmo assim ela não faz o impairment, mesmo assim ela continua ali, ó, empurrando com a barriga, com Deus sabe o que. Aí se prende na questão da recuperação judicial. Não, eu vou fazer a recuperação judicial, estou fazendo aqui uma reestruturação de custos, vou conseguir sair desse buraco negro em que eu estou metido hoje. Então, tem muito disso na norma. A norma é uma norma que deixa muito espaço para esse tipo de coisa. E aí, se você me perguntar, eu acho que é uma das piores, assim, que a gente tem hoje, é uma das que trabalham mais na questão da estimativa. E trabalham na estimativa sem a força de deixar claro o que é aquela estimativa que você está utilizando. Você utiliza estimativas extremamente agressivas, extremamente abertas, para não realizar o impairment da sua UGC, ou da sua empresa, ou do seu segmento. Então, acho que é uma norma que precisa ser revista. Mas é isso, eles deixam lá em aberto para você ter um meio termo. Ah, olha aqui, ó, agora que deu ruim de vez, eu vou fazer o impairment aqui, ele vai continuar pendurado no meu balanço lá, e aí, se melhorar, eu trago de volta para cá. Quando deveria ser isso, acabou. Essa questão da reversão é justamente um conforto que fica lá, porque se mudar errado, no futuro, eu volto. Tá bom, entendeu? É meio esquisito isso, né? Então por isso ela fala, olha, você tem que ter muita certeza para fazer, para não virar bagunça de faz, reverte, então você só vai fazer quando você tiver muita certeza, e você só pode reverter se for algo muito firme, que mostre para mim que aquela situação ela é irreversível. Eu vou voltar e vou operar aí durante mais, ou um prazo de tempo, estabeleça um prazo de tempo. Olha, ok, você reverteu o impairment, você vai ficar com essa sua operação aqui para você fazer um impairment de novo, 10 anos. Ela tem que estar mantida aí por 10 anos. Ou você fecha a companhia, ou você fecha a empresa, ou você vai manter ela por 10 anos assumindo seus prejuízos aí, porque eu, fisco, não vou aceitar mais isso. Mas é uma questão difícil. Inclusive, é uma linha, né, na DRE que chama muita atenção, né? Chama muita atenção. O cara olhou para impairment, peraí, deixa eu investigar isso aqui melhor. Então, acho que talvez seja até um dos motivos para que as empresas tenham um pouco de resistência em fazer, né?
Sim, Sim. porque é isso. A pessoa fica muito mais preocupada com o impairment em si do que com um parágrafo de continuidade operacional no Do relatório do auditor, auditor, né? né? Ela está muito mais preocupada quando ela é isso que você falou. Ela está muito mais preocupada quando ela bate a nota e olha assim, impairment, ela fala impairment. É porque eu acho que o termo é forte, né? Quando fala impairment, a pessoa já cria É. meio que um nervosismo já a todo mundo. Então, assim, Inclusive, para realmente falar importante. impairment, tem que ser sempre de boca cheia. Você não consegue falar impairment de Não boca pode falar, vazia. É impairment, eu uma falar que é um palavra impairment. pesada. Não pode falar com vergonha, né? Falar de cabeça para baixo, né? Impairment aqui, eu fiz o impairment. É. Tem que ser algo bem. Acho que tem que ser algo que a empresa tem que estar bem ciente do que está. A nota é uma nota pesada, tem que dar um monte de disclosure nela lá, escrever. Mas ela não é infalível, né? Ela te deixa lá que você volte e hoje em dia, se a gente for discutir isso, a gente tem um monte de empresa que não faz impairment. A empresa está mal das pernas, está quase fechando, mas a gente não escuta ninguém falar de impairment, né? Então é difícil mesmo. Porque você pode, os indicadores estão ali, mas para cada indicador daquele você pode justificar de alguma coisa. Ó, tá aqui. Desenvolvimento tecnológico. Não, pô, vou melhorar minha tecnologia aqui, vou criar uma nova tecnologia, esse meu aqui está acabando a depreciação, estou depreciando era em 10 anos, estou com 9, não preciso fazer impairment, estou com 6 anos, 7 anos, pô, daqui a pouco acaba, vai ficando uma depreciação ali, não vou usar. Empresa de telefonia usa muito isso, diz que agora é mais difícil, né? Mas empresa de telefonia, quando você vê grandes empresas, é, quando tem o plano, né, plano de telefonia, que é dos funcionários, né, e elas dão o celular, elas empurram sempre aquele celular que estão saindo de linha, que é uma maneira dela também não precisar fazer o impairment de parte desse Do estoque. estoque lá, né? Então ela fala o seguinte, não, então olha, eu reconheço aqui, ao invés de fazer impairment, ela reconhece uma provisão para obsolescência de um valor ínfimo no negócio e Uhum. diz que ela vai consignar isso, olha, não, isso aqui, ó, Petrobras, a Petrobras vai tocar o celular dos funcionários todos, eu estou dando em consignação aqui todos esses aparelhos. Então, ela acaba não fazendo impairment. É uma maneira que ela arrumou de não fazer o impairment do estoque dela. Para tudo se tem, as pessoas arrumam um jeito, né? O Ainda contador mais o é Brasil, uma que é um pessoa país do criativa. jeitinho. É. E o contador já é uma pessoa criativa, né? É. O contador tem que ser criativo. Porque a gente... não tá no YouTube, então podemos falar, né? Não, não criativo no jeito ruim, no jeito pejorativo da palavra, não. O contador hoje, eu digo criativo, quando eu falo até para as pessoas, é que o contador, ele deixou de ser aquele cara que ficava com a bobina, né, batendo número todo dia. O Uhum. contador hoje, vendo os movimentos das empresas, ele é um cara que apoia o negócio. Antes era área de apoio, né? Falava área de apoio, é o Uhum. cara lá da contabilidade. Aí é um cara que está sentado lá no almoxarife com um monte de caixa, com aqueles livros da IOB, né? E ele não tinha a visão do negócio em si. Então, assim, ele não tinha, às vezes, a criatividade que eu digo para você enxergar além As daquilo, para você oportunidades, né? Uhum. pegar as oportunidades, porque tem muita oportunidade. A gente trabalha muito no preto e no branco que a gente fica nessa, o caixa. Não tem o caixa, cara, tem empréstimo. Pô, beleza, empréstimo. O que você pode fazer? Não, a gente não pode negociar aqui, tentar fazer um hedge disso. Isso o contador sabe também. O contador pode falar, tá na norma que ele pode fazer um Uhum. hedge. Ele vai chegar lá, pode chegar para o cara de tesouraria, para o CFO e propor, por que a gente não faz um hedge para segurar essa nossa posição aqui? Às vezes esse hedge é o que vai salvar o teu impairment. Às vezes ele vai falar, o que vai salvar o impairment? É o hedge, olha, não, eu estou perdendo aqui na minha commodity, mas eu fiz um hedge do outro lado aqui. Então, o dia que a commodity subir, eu não sou deficitário, eu estou redeado aqui na minha operação. Então, isso é uma coisa que o contador pode ver na hora que ele estiver discutindo o impairment. Então, assim, é essa criatividade que faltava muito para o contador. Se a gente pegar das 100 maiores empresas do Ibovespa, duas têm CEO, CFO, que são contadores. A maioria é o cara que é engenheiro, é o cara que é economista, é o cara que é administrador, engenheiro de produção, né, que agora tem também. Então, assim, esses caras têm conhecimento do negócio, mas às vezes não têm o conhecimento das normas, das oportunidades que a gente tem analisando friamente a norma. A gente passou aqui do impairment, olha quanta coisa a gente pode fazer apenas com a norma do impairment. A gente tem Uhum. N coisas que a gente pode fazer olhando só a norma do impairment. Se a gente olhar outras normas,
e pensar um pouquinho fora da caixa quando você lê a norma, abre um leque de oportunidades que poucos contadores hoje enxergam. Poucos contadores enxergam, porque o contador ainda é aquele cara estigmatizado. Eu lembro quando eu não sou contador, minha primeira formação não é contabilidade. Então, eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, o pessoal falava, não quer ficar desempregado, nunca faça faça contabilidade, mas você também nunca vai ser o profissional super bem remunerado. Eu falei, não, cara, se tem alguma coisa errada, eu sou o cara que conhece os números da empresa de cima para baixo, de baixo para cima, em todas as versões. Eu sou o cara que tem as informações todas na minha mão. Não faz nenhum sentido isso que você está falando para mim. Mas era o que acontecia no passado. E isso vem mudando ao longo dos anos, sistematicamente. E eu acho que a gente pode falar que não, mas eu acho que é uma das profissões que tendem a acabar no futuro. A gente está indo para uma parte de automatização muito grande. Então, se o contador ficar preso só naquele mundinho dele ali, ele vai ser obsoleto no futuro. Porque você hoje, o imposto de renda é automatizado. Você entrar ali, eu assino como contador da empresa, com o meu certificado digital sai o meu imposto de renda inteiro, pessoa física, porque toda minhas transações são monitoradas. Então, assim, e isso vai te dando facilidade. Você vai pegar um benefício, você entra no site lá para pedir um benefício, tem todas as informações. Você envia informação para o Bacen, você envia informação para a CVM, você paga coisa através de extrato bancário, está vindo aí Open Bank para a empresa. Então, tudo isso vai ser monitorado. Gente, então vai finalizando, porque já estamos avançando na hora aqui. Seguinte, para falar com você, muito obrigado, né? Em nome do Finanças na Prática, eu te agradeço. A gente, inclusive, está tendo um estudo de valuation toda terça e toda quinta de uma usina termoelétrica. Se você quiser participar, já que do seu conhecimento aí, né? Seria um prazer. E assim, a gente está fazendo esse debate exatamente isso, para trazer as pessoas a conversarem sobre contabilidade num horário, nesse horário, né? E eu vou dar um spoiler aqui, que no dia 23 de agosto, eu convidei um advogado que é contador para falar sobre contrato de trabalho, contrato social das limitadas. Porque... Bom assunto. Não, eu como perito, cara, às vezes eu tenho que avaliar alguma empresa que o contrato social pode ser qualquer coisa, entendeu? Então é muito mal redigido. Então, quando tem separação, quando tem questões assim de quanto que é a distribuição de lucro, são contratos muito mal redigidos. Então eu trouxe um cara para debater esse tema, para dar dicas sobre isso, né? E faz parte do nosso projeto de Finanças na Prática, né? E, cara, eu quero te agradecer demais, assim, foi muito bom o debate, muito esclarecedor, né? Eu acho que acrescenta muito para o conhecimento de cada um de nós aqui, né? E vamos ver se a gente tem uma outra oportunidade para te chamar de volta aqui para você falar outro tema para a gente. Claro, eu que agradeço a oportunidade aí, a participação do pessoal. Acho que é um tema interessante, né? E havendo outra oportunidade, pode contar comigo, a gente organiza tudo certo. E obrigado aí pelo espaço. Eu fico indignado, uns caras de 60 anos com cara de 30, né, Lauri? Te contar, viu? Experiência de 60 com carinha de 30, aí não dá, cara. Aí... Eu com 30, com cara de 60, é complicado, né? Mas eu saí da auditoria antes, né, dela acabar comigo, né? É verdade, gente. Ô, pessoal, mais alguma última questão aí? Podemos despedir do nosso amigo Anderson, então? Anderson, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram também, que contribuíram aqui com o debate, né? E eu aguardo todos vocês no dia 23 de agosto, para a gente falar sobre contrato social de sociedade limitada, tá bom? Anderson, valeu. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos aí, boa noite. Pode despedir, Anderson. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, tchau, pessoal. Rubem. Tchau, boa noite aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Falou. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.